Muito bem, olá a todos. Hoje, segunda-feira, dia 5 de setembro, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 19, na sequência. Nós estamos no capítulo 4º, que trata do papel da ciência na Gênese. Hoje nós vamos concluir esse capítulo. Ele tem 18 itens, nós estudamos 9 primeiros na sessão anterior e hoje nós vamos finalizar, tá bom? Então, essa é a nossa proposta de hoje. E aqui está a o material de estudo, né? Então, nós vamos começar pelo número 10, daqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho para facilitar a nossa leitura, né? Pouquinha coisa, mas está aí. Então, eu vou ler só a última frase do que a gente está vendo, porque ele pode ajudar, né? A refrescar um pouquinho do que a gente viu. Então, no final, o último parágrafo diz: há coisas às quais é preciso se resignar, queiramos ou não, cujo fim teremos de aceitar, quando não as pudermos evitar. Uma vez que o mundo avança, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que acompanhemos e nos adaptemos à nova situação, em vez de nos agarrarmos ao passado que desmorona e corrermos o risco de cairmos com ele. Do que ele estava falando? Do progresso científico, do conhecimento. Então, não dá para a gente ficar se apegando a um monte de coisa que não tinha fundamento científico, que não tinha comprovação. Então, saía da cabeça de alguém e enunciava. Lembra que a gente falou que tanto a realeza, né, quanto a igreja dominavam o conhecimento, tinham o poder assim, ascendência sobre a população. Então, colocavam as verdades da maneira que eles queriam, né? Do jeitinho que eles queriam. Então, o que fazia? Então, o que a gente está aprendendo com isso? É que nós temos realmente que nos preocupar com o progresso. Eu dei uma paradinha aí, eu estou preocupado que o som pode estar baixo para vocês aí, então eu vou desabilitar aqui o meu. Só um momentinho que a gente já resolve isso agora. Pronto. Agora sim. Então, vamos lá. Então, a gente está... Uau, desceu, foi bastante aqui. Aqui vamos. Então, o item número 10. Pelo respeito que se tem aos textos vistos como sagrados, deveríamos impor silêncio à ciência? Então, todos nós respeitamos os textos sagrados, cada um na sua religião, e mesmo na de outros, né? De outrem. Então, mas a gente, baseado nisso, somente nos textos, sem comprovação, deveríamos abafar a ciência, silenciar a ciência? Aí, dando continuidade, ele diz: isso seria tão impossível como impedir a Terra de girar. Então, nós não temos como continuar dando todo o crédito para os textos sagrados quando a ciência progride a cada dia. E isso é tão impossível quanto fazer a Terra parar de girar. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém de nós, a humanidade, nem que ela se juntar toda ela, não vai conseguir parar a fazer com que a Terra pare de girar. Essa é a comparação que ele faz, mediante a impossibilidade, né? As religiões, sejam quais forem, jamais ganharão alguma coisa sustentando erros evidentes. Eu me lembro que algumas décadas atrás, o Galileu Galilei, ele foi, assim,
a teoria dele foi aceita pela igreja. Ele tinha sido, como é que eu digo, condenado, não sei nem se é esse termo, né? Pela teoria dele, né? E aí o que aconteceu? Passados séculos, a igreja resolveu reconhecer que o que ele falou era verdade. Ou seja, era uma visão científica. Então, se existe erro, nada melhor do que resolver isso, né? Consertar esse erro. Então, como fala aqui, a igreja jamais ganharia alguma coisa sustentando erros evidentes. Então, é sustentar, entre aspas, uma mentira, uma inverdade. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, dando sequência, ele fala, a ciência tem como missão inerente descobrir as leis da natureza. Essa é a missão da ciência. Como essas leis são obra de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. Então, se a religião está baseada na verdade, não é uma religião de manipulação das massas, né, dos fiéis, então então a ciência está de acordo com isso, né? E a religião deveria concordar com isso, né? Vou dar um exemplo. Colocar uma pessoa, envolvê-la cheia de bomba e mandar num lugar para explodir. Então, isso não está de acordo com a natureza. Primeiro, que uma pessoa está se matando. Segundo, que vai matar outras pessoas. Então, uma lei natural é que a gente preserve a vida e não que a gente extingua a vida, né? Então, só para ter uma ideia do que nós estamos falando aí. Esse é um exemplo, né? A ciência cumpre sua missão naturalmente e como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina, e só avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas que ele estabeleceu. Então, olha quanta coisa, num parágrafo só ele está falando. A ciência está cumprindo uma missão, né? E que missão é essa? Desenvolvimento da inteligência humana. A inteligência humana é obra divina, né? E ela só vai para frente quando Deus permite. Então, muitas coisas nós temos acesso, nós vamos progredindo, né? Porque aquilo vai trazer boas coisas para a humanidade. Porque algumas coisas que não são boas, nós não temos permissão de aprender, de desenvolver. Então, a inteligência é obra divina e avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas que Deus estabeleceu. Então, Deus colocou como uma das leis naturais a lei do progresso. E nós temos que progredir, né? Lançar condenações ao progresso, ao contrário à religião, é ir contra a vontade de Deus. Percebem a lógica que ele está colocando? Então, Kardec está preocupado em falar, olha, a ciência não está contra Deus, não está contra aquilo que Deus está trazendo para a gente através das leis naturais. Ao contrário, ela está ajudando, né? Então, e por isso as religiões, né, estamos falando de religiões assim, extremistas, né? Elas deveriam dar valor para a ciência, porque ela está em acordo com o que Deus nos propõe, né? As leis de Deus. Pior, é um trabalho inútil, porque todas as maldições do mundo não impedirão a ciência de avançar e a verdade de aparecer. E isso acontece mesmo. Quantas coisas não aconteciam no passado que foram banidas? Pessoas eram queimadas vivas porque falavam algumas coisas do ponto de vista científico, porque ia contra as verdades da igreja. Então, queimava, punha na fogueira. Então, aliás, tem muitas sociedades, alguns países, que não aceitam a igreja mediante as barbaridades que aconteceram perante
população, a comunidade, ou as comunidades. Se a religião recusa avançar com a ciência, esta avança sozinha. Então, não vai ter jeito. A ciência vai avançar. Por isso que Kardec falava que o espiritismo progride com a ciência. E é verdade. Quantos estudos depois de Kardec não foram feitos? E a gente aceita totalmente, porque está assim, em sintonia com o que Kardec obteve dos espíritos como informação e colocou nos livros, nas publicações dele. O item 11º. Somente as religiões estacionárias, isso devia ter até sublimado, aquelas que estão assim, estagnadas, paradas, né, podem recear as descobertas da ciência, que são fatais às que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Então, daí que nasce o dogma. O dogma ninguém discute, é uma verdade que é colocada por religiões e não se fala mais nisso, não se discute. Então, por isso que ele fala, né? O absolutismo de suas crenças. Acredita naquilo e pronto, a tal da fé cega, né? O que nós temos que ter é a fé raciocinada. A fé necessária, mas não a fé cega. Nós temos que ter a fé raciocinada. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade, de modo que não compreendem que se ajustar conforme as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Olha que bonito. Então, quanto mais a gente sabe a respeito da natureza, que a gente conhece a respeito da manifestação da natureza, tudo que acontece em torno de nós, mais a gente eleva Deus na sua sabedoria, no seu amor, na sua grandeza. Então, a pessoa ser um cientista e glorificar Deus, não tem nada de errado. Não tem nada assim que seja contra nada. É o que tem que ser. É a lógica. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente admira Deus. Mas em sua cegueira, a cegueira dessas pessoas que só acreditam nos dogmas, né? Preferem rendar homenagem ao espírito do mal. Isso é verdade. Quantas religiões aí não temem mais o mal do que Deus? Personificam aí uma entidade que podem chamar de diabo, demônio, o que seja, né? E respeitam, ou têm mais medo do mal, né? dessa entidade criada, né? pelo homem, do que de Deus. Então, Deus existe e isso está certo. Do nosso ponto de vista, não existe essa personificação do mal que chamamos de demônio. O que existe são espíritos que ainda estão estagnados na ignorância, na inferioridade, e se apresentam como mal nas atitudes. Então é isso. Essa entidade mesmo, não tem, Deus não criaria essa entidade. Ou ela não se desenvolveria de tal maneira que fosse um contraponto de Deus. E fica a briga entre o bem e o mal, essas coisas que a gente vê em filmes, né? Não tem lógica, né? Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza, não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. Então, se tiver uma religião que tenha esse pensamento sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre as leis da natureza, tudo isso, não teria por que sair brigando por aí com a ciência, né? Confrontando a ciência, desacreditando a ciência, porque não teria nada a temer. E, principalmente, não teria nada a temer do progresso. E, como diz aqui, seria invulnerável. Então, essa seria a religião realmente eleita, né? Então, o espiritismo, ele não combate a religião, ele combate as ideias
né? Errôneas, equivocadas, porque o Espiritismo auxilia toda e qualquer religião a ter um melhor entendimento das coisas. Então, o Espiritismo não quer tomar o lugar de ninguém, né? Mas ele quer, sim, ajudar no entendimento dessas leis naturais, do que é Deus. E por leis naturais, a gente sabe, tem a reencarnação, né? Tem a vida após a morte, que a gente não morre. Então, o Espiritismo é uma celebração à vida, não à morte. Então, se alguém fala assim, você é espírita, então não tem problema morrer, não tem, né? Não está nem aí com a morte. Não, nada disso. A gente vem para cá para uma experiência reencarnatória e a gente tem que dar todo o valor para isso. E tem que estender o máximo possível. É como se a gente tivesse uma bolsa de estudos e ficasse naquela escola o tempo que a gente pudesse para aproveitar essa bolsa de estudos e aprender mais e mais. E não, tem uma bolsa, vou fazer pela metade do curso e vou embora e pronto, acabou. Não. Então, nosso curso, entre aspas, aqui, o nosso aprendizado durante a reencarnação, ela tem que se prolongar o máximo de tempo possível. E mais, a gente se prepara de tal maneira que a gente entende que a vida continua. Morre o corpo. E nós vamos ter oportunidade de voltar para cá também. Então, é vida, o tempo todo é vida. É vida após a morte, é vida antes de vir para cá, é vida durante o tempo que a gente está aqui, porque ninguém morre, né? Claro que a gente não pode assim desvalorizar sentimentos, né? Pessoas que sofrem com a perda de entes queridos. Então, mas o tempo vem e mostra que as cicatrizes aparecem, né? Vão devagar, vão tudo, a gente vai digerindo isso, né? E vai se preparando para que no futuro a gente saiba que vai se encontrar com aquele ente querido. Mas vamos lá, não vamos desviar, né, do tema aqui. Então, o item número 12. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a história da formação da humanidade. Então, essas duas partes, considerada em duplo princípio, corporal e espiritual. Então, olha, não dá para não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, dando sequência, a ciência limitou-se à pesquisa das leis que regem a matéria. E no homem, ela estuda apenas o envoltório carnal. Esse é o grande problema nosso de humanidade, né? Da humanidade. É que está tudo baseado no físico, no corpo físico, no envoltório carnal, como eles chamam. E não é só isso. Essa que é a limitação do entendimento. Porque a gente não vai além e não estuda e não conhece a parte espiritual. E ela tem que estar, porque ela é importante, tão importante quanto a física. Qual que é o mais importante? Os dois são importantes. A diferença é que um permanece vivo, o espírito, o corpo morre e vai fazer parte de um processo de reciclagem, de reaproveitamento. Tudo. Então, quando eu fico pensando assim, como que eu posso dizer para alguém que o espírito não desaparece? Para mim, a melhor comparação é através de uma realidade. Nada material desaparece. Se eu tenho um copo, um prato com água, no deserto de Nevada, aqui em Las Vegas, eu coloco o prato em cima da mesa que está cheio de água. Eu saio de manhã, ou, digamos, fico 2 dias fora, só para ter certeza mesmo que vai evaporar toda a água. Quando eu volto, o prato está vazio. A água não desapareceu. Ela mudou de estado. Mas ela continua, a mesma água que estava no prato, foi distribuída por aí afora, no ambiente. Ela não desaparece. Tanto que se eu pegar da geladeira
uma garrafa de refrigerante, colocar ela em cima da mesa, do lado do prato, ela vai, o que a gente chama de suar, que na verdade ela vai condensar o vapor de água que está ali, naquele ambiente, e parte daquela água que se perdeu vai condensar. Por que parte? Porque tinha mais água no prato do que essa que está condensada em torno da garrafa, né? E também, além disso, tem outra água, outro vapor que estava aí também misturado, que vem em substituição àquele que foi para outro lugar também, que a gente respirou, o vapor que a gente respirou levou para outro lugar, soltou em outro lugar, e assim vai. Então, não desaparece nada. Se a matéria, que é perecível, não desaparece, por que um espírito iria desaparecer? Então, o espírito continua vivo. E mais ainda, pleno na sua individualidade. Olha que coisa fantástica. Ou seja, tudo que a gente está carregando com a gente não abre mão. Não tem como desaparecer. Todo conhecimento, a experiência, as pessoas que a gente conheceu, os amores que nós tivemos, família, amigos, né? Tudo continua. Até os inimigos, se a gente não resolver o problema, a gente carrega com a gente. Então, todo esse arcabouço de conhecimentos, de experiências, né? E tudo que a gente viveu continua com a gente. Então, se a água não desaparece do prato, ela só mudou de estado e foi para outro lugar, né? Então, do mesmo jeito que a matéria não desaparece, o espírito não desaparece. Eu fico assim maravilhado com isso. Desculpa, eu me entusiasmo aí, né? Então, seguindo, nesse aspecto, chegou a inteirar-se com a precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Então, a ciência está muito mais voltada para isso. Ela se envolveu com o mecanismo do universo. Ela mede distância daqui até um planeta, em anos-luz, sem ele ter saído do planeta, né? Através do raciocínio, através de aparelhos que ele desenvolveu, através da inteligência dele. Então, o que é material que está em volta da gente, ele sabe muito. E sabe muito do corpo humano. Sabe como funciona o corpo humano. O ciclo todo sabe, essa movimentação do sangue, o processo de regeneração, né? Enfim, tudo como funciona fisicamente, a gente tem domínio, tem conhecimento. Assim, sobre esse ponto principal, está em condições de completar a gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Lembra que a gente falou na nossa reunião passada que Moisés é o que mais se aproximou, a gênese de Moisés é o que mais se aproximou da gênese, mas precisava de algumas correções. E é isso que ele está falando, né? Então, o conhecimento material e o conhecimento espiritual. Mas a história do homem, considerada como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. Então, a ciência não conseguiu explicar isso, porque ela é materialista, ela está voltada para a matéria. É interessante que eu estava ouvindo uma entrevista da BBC do Brasil, que falava, o título dela era interessante, vamos ver se eu consigo resgatar aqui rapidinho, assim eu falo o título que é, né? Cientistas não, desculpa, não é isso, não. Essa não é outra. Aqui, a médica que quer mudar a visão sobre a morte no século XXI. É muito interessante. Ela fala muito sobre a morte, mas ela só vai até a morte, até o momento da morte. O que vem depois, ela não consegue falar.
ela é muito bem intencionada quando ela coloca, assim, ela dá o valor que nós precisamos dar para se preparar para a morte, entender como uma verdade universal, como algo que não tem como escapar, né? E aí ela fala de como que nós, através da ciência, prolongamos a vida e tudo. E, enfim, estudou de alguns povos, como eles entendem a morte. Na Áustria, por exemplo, existem uma educação para a morte, né? Um preparo, tem como que doulas para cuidar de quem está morrendo. A doula, normalmente, é para quem está nascendo, né? Mas nesse caso, lá eles têm isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que falta dar o passo depois da morte. E aí? E o que acontece? Que eu sei que eu vou morrer, eu vou, eu sei, né? Isso eu já sei. Mas e depois? Então, a ciência não consegue explicar esse depois. E se não consegue explicar depois, não consegue explicar o antes, porque nós somos pré-existentes a essa condição que nós estamos hoje, né? E nós seremos sobreviventes a essa condição que a gente está hoje. Então, mas onde é que a gente estava e como é que funciona isso? Não tem explicação. A ciência não consegue explicar ainda, mas um dia ela vai explicar. A filosofia, que tem mais particularmente em suas atribuições esse gênero de estudos, só formulou sobre essa questão sistemas contraditórios que vão desde a espiritualidade mais pura até a negação do princípio espiritual e até mesmo de Deus, sem outras bases, além das ideias pessoais de seus autores. Então, a filosofia, cada um deu a sua opinião. Ela não é a ciência, ela está estudando de onde que a gente vem, para onde que a gente vai, nosso comportamento aqui, como é que funciona, né? Então, mas eles também não têm essa verdade. E essa verdade chegou até nós através do Espiritismo, através de Kardec, porque quem estava morto, para o físico, né, foi quem falou: ei, nós continuamos vivos. Nós, antes de sermos quem nós éramos, e eu era fulano, aquele era ciclano, outro beltrano e tal, né, gente que passou por aqui, antes de sermos o que a gente foi quando passou aqui, nós já éramos, já existíamos. Então a gente teve uma passagem por aí e voltou de onde a gente veio. E agora nós estamos contando para vocês. Então, o Espiritismo, ele nos esclarece nesse sentido. Então, não é da cabeça de um ou de outro. Já a filosofia, por exemplo, ela saiu da cabeça de alguém. E aí, enunciaram algumas coisas, umas espiritualmente muito assim, de corpo, né? De peso, né? Já outros, a total negação do princípio espiritual, até de Deus, né? Como fala aqui o texto de Kardec. Assim, deixou o assunto sem conclusão por falta de suficiente exame. Então, está assim, tá em suspenso ainda. Ah, mas peraí, do século XIX para cá não mudou muita coisa? Claro que mudou, mas pode ver quantas pessoas ainda acreditam que a gente veio do nada e volta para o nada, né? Então, o item número 13, que diz: essa questão, entretanto, é para o homem a mais importante, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro, enquanto que a questão relativa ao mundo material só o afeta indiretamente. Então, percebe? Nós precisamos dessas respostas, mas não temos. O que era antes, o que vai ser o futuro, tal, isso aí ainda não tem. Já temos, mas não está tão divulgado, né? O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio e para onde vai, assim como se já viveu e se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Então,
essas respostas a gente já tem através do Espiritismo. E se nós continuamos ouvindo isso, lendo isso, estudando isso, é porque a gente acredita que já tem pelo menos uma pincelada aí, né, desse conhecimento, que a gente já sabe disso e acredita nisso. Sobre todas essas questões, a ciência muda, ela não consegue explicar. A filosofia só emite opiniões que chegamos a conclusões que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas que ao menos ela permite discutir o assunto, já é uma grande coisa, né? O que faz com que muitos ou muitas pessoas fiquem a seu lado, de preferência ao da religião, que não discute nada. Então a religião impõe e pronto. Então cada um escolhe de que lado ficar. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, mas não o demonstram. Então as religiões, elas falam isso. Ah, nós temos uma alma, nós não somos só corpo. Então, isso está de acordo, todas elas. Mas não demonstra, não dá para dizer, né, como que ela existe, por que ela existe, de onde que ela saiu, para onde que ela vai. Porém, elas não combinam nem sobre sua origem, nem sobre o seu passado e futuro. E o que é essencial, discordam principalmente quanto às condições das quais depende sua situação futura. Então, nessa parte é complicado, né? Então, as religiões discordam. Então, cada uma tem o seu ponto de vista aí. Algumas são os grupos de um jeito, outro grupo de outros, então, mas cada um tem aí a sua maneira de ensinar ou de esclarecer, ou não esclarecer, mas informar. Esclarecer seria através de verdade, né? Mas informar o ponto de vista dela. A maioria delas apresenta, em relação ao futuro da alma, um quadro imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não resiste a um exame sério. Então, realmente, se a gente for levar mais assim, um estudo assim, mais detalhado, mais a fundo, não resiste, não dá. Então, por isso que tem que ficar na fé cega e pronto. Porque senão vai desbancar aqueles líderes, né, que comandam essa massa de fiéis. E, em muitos casos, muito mais por preocupação financeira do que qualquer outra coisa, né? E cada fiel que sai é um pouco que deixa de receber, né? O destino que atribui à alma, estando ligado aos seus dogmas, às ideias que se fazia do mundo material e do mecanismo do universo, nos tempos primitivos, é inconciliável com o nível de conhecimentos atuais. Realmente, hoje já não dá mais para acreditar naquilo que era no passado. Muitas coisas que a gente fala, nossa, que coisa ridícula as pessoas acreditarem naquilo, né? E hoje não. Eu me lembro de uma... eu acho que era uma teoria da Índia ou da China, muito tempo atrás, para dizer o que era a Terra, né? Então, era uma grande tartaruga, onde as pessoas ficavam tudo em cima, e quem suportava essa tartaruga eram 4 elefantes. Então, hoje a gente fala assim, nossa, para uma criança, por um tempo, dá para dizer isso, mas a criança cresce, ela não vai acreditar mais nisso. E era toda uma humanidade daquele local, que tinha acesso a essa informação, acreditava nisso. Então, não dá, tem coisa que hoje já não cabe mais. Os conhecimentos atuais esclareceram a gente de tal maneira que muita coisa, ainda que as pessoas não tenham escolaridade, elas não conseguem acreditar mais. Por isso, como só poderiam perder ante o exame e a discussão, acham mais simples proscrever um e outro. Proscrever
proibir, o que mais? Não aceitar, condenar, né? Então, a igreja acaba condenando isso. Essas divergências em relação ao futuro dos homens nasceram a dúvida e a incredulidade. E não poderia ser de outro modo, com cada religião pretendendo ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar provas suficientes de suas afirmações para convencer a maioria. Então, cada uma tem o domínio da verdade, acha que está com a verdade. E a verdade é uma só, né? Que a gente realmente tem que estar buscando ela. Mas é uma verdade que envolve fé e raciocínio, que é essa fé raciocinada. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde deverá fatalmente estar, cedo ou tarde. E é interessante como nessa entrevista que eu comentei com vocês, né, da BBC, que as pessoas têm medo de falar da morte. As pessoas evitam. Essa médica, ela trabalhou muito tempo nesses lugares, assim, nesses asilos de velhinhos, e a morte é proibida, o assunto proibido. Ninguém fala de morte. Então, muitas sociedades, elas têm isso com elas. Quem morreu é como se fosse um perdedor, sabe? Já não está mais entre os vivos, já não está mais entre aqueles que ficaram. Então, por mais que doa tudo isso, mas foi embora, não conseguiu ficar, seja da maneira que foi, né? Então, não se fala no assunto. Então, muitos lugares é um assunto proibido. Ela se surpreendeu quando foi para a Índia, e entenderam e ela entendeu que lá, percebeu que lá eles falam abertamente da morte, e a morte não fica na mão dos médicos, ao passo que no Ocidente, a pessoa ela é levada rapidamente para o hospital, porque não quer ter essa administração da morte. Então, vamos lá, onde é que nós paramos aqui? A ideia de um nada o intimida, porque para muitos é um nada. Eu vou sair daqui de agora, que eu tenho família, que eu tenho emprego, que eu tenho um monte de coisa, tem comida que eu gosto, tem atividades que eu gosto, e vou por nada, né? Então, essa ideia do nada intimida. Sua consciência lhe diz que, para além do presente, existe alguma coisa, mas o quê? Então, lá no íntimo dele, fala, tem que ter alguma coisa, mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais sua infância foi embalada, nem tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência levantou a ponta do véu, mas não revelou ao homem o que mais lhe interessava saber. Percebe como, por enquanto, a ciência ela mostrou parte da verdade. Ela não consegue ir muito mais além de onde ela chegou. Ele pergunta em vão, né, o homem, porém ela, a ciência, nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada para acalmar os seus temores. Então, olha o Espiritismo como acalma os temores nossos, como ele consola. Fala, olha, você não vai morrer. Vai morrer o seu corpo, sua roupa é que não vai estar mais habilitada a comportar o seu espírito. Mas você vai continuar vivo. E você vai conseguir rever as pessoas que você se despediu delas, porque você não foi junto com elas. Elas foram antes, para um outro plano, como se mudasse de endereço, foram para um outro país. Mas você tem para onde ir, você vai para esse país também, e vai ser recebido por eles. Já pensou? Então não tem mais temores, né?
o Espiritismo acalma nossos temores, coisa que a ciência não conseguiu ainda. Nós falamos na última semana sobre o cérebro, que o cérebro, para muita gente, muitos cientistas, médicos, ele secreta as ideias, os pensamentos. Aliás, não foi aqui, não, foi no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente falava de revestir, né? De dar veste para o pensamento, que seriam as palavras, né? Então, a gente comentou que o pensamento seria uma secreção do cérebro. E não é. É o espírito que está produzindo o pensamento. É totalmente diferente. Agora, como é que a gente vai explicar isso se a gente não considera o espírito? A gente só considera o corpo. Por isso que tem que fazer uma revisão no que a gente está pensando, no que a gente está acreditando. Então, eu vou ler só de novo esse último aqui, né? Que está em evidência, né? Ele pergunta em vão, porém, ela nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada para acalmar os seus temores. Então, nós vamos continuar por muito tempo com medo da morte, porque não tem uma explicação para a gente. Nada acalma as nossas preocupações, os nossos temores. Por toda parte, ele encontra a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte ou de outra. Daí a incerteza. Mas a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance, possuído por uma espécie de frenesi, sobre as coisas da vida material. Então, só o material que importa. Então, a gente está aqui e só dá valor para a morte. Desculpa, só dá valor para a vida. Só vive essa vida. É como se fosse a última. Ele é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona sem que o do futuro seja construído. Vamos ler de novo para entender? Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona, sem que o do futuro, né, o edifício do futuro seja construído. Então, a gente está passando de um entendimento para outro. O homem é como o adolescente que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos, porém, ainda não possui os conhecimentos da idade madura. Só sente vagas aspirações que não sabe definir. E isso a gente vê mesmo no adolescente. Ele já não acredita no passado, no que ele aprendeu. Aquilo não serve mais para ele. Mas ele não tem pela frente no que acreditar, no que substituir, ou no que esclarecer aquilo que ele acreditava até então. O item 16, se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias, no estado de teoria, é que lhe faltaram os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material, e o campo ficou aberto às especulações do espírito humano. Então, o que ele fala aqui é que hoje, isso há 160 e poucos anos atrás, né, quando ele escreveu esse livro, ele fala, olha, hoje nós já temos mais informação, nós já observamos melhor as coisas. E agora está mais fácil da gente estudar isso, especular a respeito disso, do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. Então, ele foi construindo as teorias, mas hoje ele já tem mais material para isso. Então, ele errou muito, mas hoje ele tem como apagar, resolver,
como consertar todos esses erros, né? O que ocorreu na ordem moral, ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Com isso, ele está dando uma total importância para que a gente também tenha que conhecer sobre leis que regem o espírito. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. A matéria está a serviço do espírito. O espírito não se manifesta sem a matéria. Então, essa interdependência, essas duas realidades, elas têm que estar, assim, sendo consideradas. E não só uma, só o material. Tem que ser material e a espiritual. E aí sim a gente complementa. Mas ainda não estamos nesse ponto. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Então, naquela época, lá no passado, não dava para discutir isso, para ir muito mais além. Então, na época de Kardec, em Paris, lá na França, lá na Europa, então, naquele momento, a população, a sociedade já estava preparada para receber esses conhecimentos. Tanto que ele falou que, olha como mudou, como mudaram o conhecimento também científico. E aí ele faz tem aqui o item 66, né? Uma explicação do editor. Allan Kardec faz referência à revolução científica empreendida por Copérnico, né? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, no século XVI, 2 séculos antes do seu tempo. Então, era isso que ele queria dizer, né? Que houve esse progresso científico, e graças a isso foi possível que, nesse momento, ele pudesse falar sobre isso, ajudar a esclarecer isso. O item 17, né? Até o presente, o estudo do princípio espiritual, que é o espírito, né? Compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. E já no espiritismo, é inteiramente experimental. Então, era a ciência da observação, os experimentos que ele fez. Vamos ver o que ele fala aqui a respeito. Allan Kardec faz referência à revolução científica. Opa, esse foi o último, desculpa, é o 67 agora. Na época de Allan Kardec, o princípio espiritual, a alma humana, era objeto de estudo das ciências psicológicas e metafísicas na universidade e nos colégios. Olha só como naquele tempo se levava a sério isso, esse lado espiritual, que eram as ciências psicológicas, né, como ele chamava, e metafísicas. As ciências que estudavam os fatos do espírito humano, que é a psicologia experimental, lógica, moral, teórica e prática, a partir de suas faculdades, que é a consciência, a razão e vontade, faziam uso do método de observação e da dedução. Já as ciências metafísicas estudavam os primeiros princípios e causas primeiras, ou seja, Deus, espírito e matéria. Tanto que ele trouxe esse conhecimento para o espiritismo. E se dividia em psicologia racional, que é a ciência da alma e sua ligação com o corpo, a cosmologia racional, que é a vida e a matéria, e a teodiceia, que é Deus como causa primária, seus atributos e sua previdência. Nessas ciências, não havendo observação, usava-se o método reflexivo, por exemplo, por analogia consigo mesmo, pensamento, vontade e amor, caracteriza o absoluto, que é Deus, como inteligência suprema e demais atributos. Isso eram quem? Era Janet, era Poe, eram outros filósofos, né, e pensadores que falavam. Então, dessa forma, a ciência metafísica era especulativa e teórica, como afirma
ou como afirmou Kardec. Com a chegada do Espiritismo, a observação dos fatos espíritas e o ensino dos espíritos superiores sobre o mundo espiritual, no qual elaboram sua ciência, a metafísica tornou-se experimental. Então, quando Kardec teve conhecimento disso, né, quando o Espiritismo começou a se formar, aí ele começou a fazer experimentações, observação, e também comparar e assim, aceitar, né, os ensinos dos espíritos superiores que falavam sobre o mundo espiritual. Então, tudo isso foi a evolução, né, saindo daquela escuridão, né, sobre espírito, sobre Deus, e passando a ter esse conhecimento, né, que passou a ser levado em consideração, que foi aceito. Com a ajuda da faculdade mediúnica, isso é muito interessante, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, porque até então a mediunidade era uma coisa que ninguém entendia nada, né? Como é que podia acontecer aquilo? Então, internava, dava choque, fazia um monte de coisa com os médios, pobres médios, né? O homem possui um novo instrumento de observação. Então, a mediunidade passou a ser um instrumento. Chegou um novo instrumento de observação. Como se fosse um telescópio, como se fosse um microscópio, que ele vai falar aqui para a gente. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral. Então, a gente vê o mundo sideral, a gente vê longe, né, outros mundos, estrelas, né, galáxias, tal, que a gente, através do telescópio. Então, o médium é como se fosse esse intermediário, esse telescópio, para que a gente pudesse enxergar mais longe. Mas também é um microscópio para o mundo infinitamente pequeno. Então, a gente tem ali numa gota de água um monte de seres ali. E como é que a gente vê isso? Através do microscópio. Então, o microscópio é o médium, esse intermediário que faz com que a gente consiga enxergar numa gota de água. Então, o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o mundo corporal. Então, o médium é como um instrumento que permitiu que a gente tivesse acesso a esse mundo espiritual. Através dessa capacidade dele de entrar em contato com o mundo espiritual, nós pudemos saber o que é esse mundo, para que ele serve. E aí a gente percebeu que é o mundo de onde a gente veio e para onde a gente vai. E não esse mundo que está aqui, que esse é temporário, esse é finito, tem começo, meio e fim. Cedo ou tarde nós vamos ter que deixar esse mundo. Diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material e de vê-los agindo separadamente. Como agindo separadamente? Um espírito sem corpo, diferente do espírito com corpo. Então, a gente consegue ver eles atuando de forma independente, ou de formas independentes, como espírito sem corpo e como espírito com corpo, como desencarnado e encarnado. Uma vez estabelecidas, aí não somente assim, mas o emancipado também, tá, gente? As pessoas conseguem ver, né, os médiuns conseguem ver espíritos que ainda estão encarnados, mas estão emancipados do corpo, temporariamente separados do corpo. Separados, mas ligados ainda, tá? Porque se separar de vez, aí desencarna. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, seguir, acompanhar a alma, perceber como é que está acontecendo isso em suas migrações,
seja no corpo, seja para outros mundos, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênese para compreendê-la e retificarem os seus erros. Era isso que estava faltando, o lado espiritual para entender a Gênese. Por isso que ele fala que a ciência, né, estava falando assim, a Gênese e a ciência. Então, isso faz parte da ciência também, conhecer o mundo espiritual. Os mundos, finalmente, o último parágrafo. Os mundos espiritual e material, estando em contato permanente, tá vendo? Está direto, nós estamos direto, estamos interagindo com o mundo espiritual. O mundo espiritual está interagindo com a gente. São solidários um com o outro. Os dois têm sua parcela de ação na Gênese. Então, aí a gente sabe agora, na criação, na Gênese, então, a matéria e também o espírito. Aí a gente começa a entender o começo das coisas, mas sem esquecer que é espírito e matéria. Então, os dois estão evoluindo, os dois estão progredindo, os dois tiveram um começo e vão ter o quê? Uma finalidade, para não falar fim, né? Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, também será impossível constituir uma gênese completa, tanto quanto é um escultor dar vida a uma estátua. Então, não dá para separar uma coisa da outra, não dá para deixar de entender, de estudar um e estudar só o outro. Porque é como se fosse hoje alguém que esculpe uma estátua e a estátua sai andando. Não dá. Não vai dar certo. Só agora, se bem que nem a ciência material, nem a ciência espiritual tenham dado a sua última palavra, ou seja, não estão plenamente desenvolvidas, o homem possui os dois elementos adequados para lançar luz sobre esse imenso problema. Essas duas chaves eram absolutamente necessárias para encontrar uma solução mesmo aproximada. Não é ainda a verdade absoluta, mas está lá, chegou perto. Quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dada ao homem a possibilidade de encontrá-la aqui na Terra, porque há coisas que são segredos de Deus. Então, tem muito mais conhecimento espalhado por aí, em mundos muito mais adiantados do que o nosso. A Terra, na condição que ela se encontra, nós não vamos ter acesso a tanto conhecimento, que ele chamou de segredos de Deus. E esse era o nosso tema de hoje, que a gente ficou de discutir. Né? Aquele, terminamos aí essa... quer ver? Onde é que ela está aqui? É o capítulo de hoje, né? Que é a ciência da Gênese. Tudo bem. Oi, Rafa. Conseguiu chegar a tempo? Opa, cheguei, estou aqui. É um assunto bastante palpitante esse. E ele pode até ser até um pouco assim complexo, né? Mas se a gente for trocar em miúdos... Fisiológico, né? Sim. Bem funcional. Mas se a gente for trocar em miúdos, a gente vai ter que um dia dar o braço a torcer, nós como humanidade, que nós somos seres mais do que materiais, espirituais, e que nós nos utilizamos da matéria para que a gente possa aprender, que a gente possa se manifestar. Então, os dois são importantes no estágio que a gente se encontra, ou seja, como encarnados, para que possa explicar a gênese, tanto material, e quando fala material, estamos falando de planetas, estamos falando de
de universo, de coisa vai longe, né? Assim como o espiritual. Então, aqui nós naturalmente tivemos um início. E fiquemos à vontade para fazer qualquer comentário. A gente tem bastante tempo. Vamos aproveitar. A Gênese, ela é encantadora no sentido assim de que a gente abre muito a nosso horizonte, né? E como foi o último livro, né, da codificação escrito por Kardec, ele tem um amadurecimento, ele tem mais um conteúdo mais rico, porque é um acumulado, é como a gente. Hoje nós somos espíritos que, até esse minuto que nós estamos agora, é o que mais acumulamos, nós chegamos no nosso auge, nesse tempo, nesse acúmulo de experiências, né, de conhecimento. Tal. Daqui a um minuto, nós vamos estar mais enriquecidos do que agora. E assim vamos. Porque é uma lei, né? A lei do progresso, que a gente está subordinado. Então, e esse livro, ele mostra realmente muita coisa. A gente vai se surpreender muito, além do que a gente já se surpreendeu, né? Com esse conhecimento todo que a gente foi tendo aí. Eu nem me lembro mais quando que foi. Olha, nós estamos estudando quase um terço do livro. Já passa rápido, né? Estamos com 27%, um pouco mais de um quarto vai do livro. O livro A Gênese. Acho que falar disso aí pra gente ainda é muito abstrato, né? Ainda é muito difícil, parece que não é palpável. É um exercício grande, realmente, de se desfazer dos 5 sentidos que nós temos aqui, que nós estamos tão automaticamente acostumados a lidar, né? E lidar com esse automatismo, apesar da lógica, né? Muito falada de Kardec, assim, tal, acho que ainda assim é um esforço, né? E até uma projeção, assim, um exercício de sair fora desse automatismo, né? De começar a vida do nascimento até aos 85, 90 anos, né? 100 anos. Sair disso exige um esforço que, às vezes, assim, o próprio materialismo nos impele a voltar, assim, como o próprio Chico Xavier, né? Quando foi fazer aquela viagem astral com o Emmanuel, falou, deixa eu voltar a tomar um café. Né? Mas é bem interessante, muito legal. Depois que a mãe falar alguma coisa aqui, depois que a velhinha falar, eu vou falar uma observação sobre o que você falou. Eu fico pensando nisso que você falou, filho, na nossa dificuldade ainda de deixar as raízes profundas, né, daquilo que a gente pensa para adquirir esse novo conhecimento e tal. Imagina que Kardec veio e, como os espíritos disseram, não poderia dizer tudo, né? Jesus, inclusive, falou isso, né? Não poderia dizer tudo porque nós não compreenderíamos. Nós estamos trabalhando para compreender isso aí que está aí na nossa mão, né? Mas tem muito mais coisa que nós só vamos estar aptos quando a gente amadurecer um pouco mais, né? Entendendo isso, nós vamos ter mais coisas para aprender, né? Aproveitando que a velhinha falou, realmente nós carregamos um ranço ainda muito grande. Agora,
Pode ter certeza disso. Nesse momento de nossas vidas, talvez uma encarnação anterior e mais essa, só para ser um pouquinho mais assim elástico, né? Mais flexível, a gente adquiriu uma certa consciência, adquiriu assim uma visão um pouco maior. Então isso é sobre o comentário que ela fez, né? Sobre o que você falou, nós temos essa dificuldade, como você falou, isso é muito abstrato, tudo. Temos essa dificuldade porque a gente ainda pensa em dimensões, em 3 dimensões. Eu pego aqui um livro, né? Então aqui eu tenho, né, a largura dele, comprimento, a espessura, o número de páginas. Para mim é muito fácil fazer isso, porque isso está aqui, eu estou vendo, estou pegando, né? Então, isso aqui não é abstrato, isso é concreto. Agora, quando a gente fala de algo que a gente não vê e busca na lógica e na observação, né, manifestações disso, e tem que se utilizar de alguém que é como se fosse uma lente, um aparelho que vai intermediar essa existência entre você e esse ser invisível, né, com tanta coisa para oferecer para a gente, é difícil, realmente é abstrato, porque nós estamos acostumados a pensar em 3 dimensões. Por isso a dificuldade da ciência de ir além da matéria, sabe? Ou de considerar alguma coisa que não só a matéria. Eu também ainda penso que essa capacidade que nós não temos ainda é porque nós ainda não desenvolvemos tanto o, o conhecimento, né? A nossa inteligência ainda ela é bem limitada, mas isso também porque a gente não pode esquecer que nós somos seres, espíritos ainda, não somos milenares, né? Então, a evolução é lenta, ela não é. Tudo bem que nós não aproveitamos muito as existências para aprender bem ou para aprender esse conhecimento aí, né, que está aí, né? Mas só agora é que nós estamos tendo nas nossas mãos esse estudo. Não, só uma correção, nós já somos milenares. É, A gente não é superior, não nós não atingiu somos, um patamar exatamente, assim de isso, conhecimento. de conhecimento. Hoje, como dizem, nós somos o melhor de tudo que a gente já foi, né? Então, a nossa consciência, o nosso entendimento das coisas, né? Porque ainda a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldades até de entender que existe um Deus criador, né? Tem pessoas que não admitem um criador. Então, é lento isso, não é? A gente não deve se culpar pelo que a gente ainda não consegue entender. O importante é a gente se esforçar e estudar. Isso sim é importante, né? Discutir a respeito e tal. Mas a gente chega lá nesse entendimento. Muito bem. Se a gente não tiver nenhuma observação mais, comentário, a gente poderia dar por encerrado aqui. Ninguém mais fala nada? Pergunta? Se alguém quiser falar alguma coisa, está em tempo. Bom, então eu tomo silêncio, como já a gente já chegou no final aqui, e eu termino a gravação, agradecendo a todos que tiveram esse tempo com a gente, seja através daqui ao vivo, né? Seja através da gravação. Muito obrigado e até a próxima reunião.